sofrido? Você saiu do inglês que era muita pancada, voltou pro brasileiro? Você não fez isso. Você fez isso não. No meio da entrevista você latiu, cara. Você vai pro make-off lá, lambeu minha boca. Fala galera ligada no canal da base, eu sou o Cabeça e estou aqui hoje com o João da Silva, meu parceiro, Como é que tá, Fernando? que vai contar um pouquinho da história dele aí no mundo do futebol. Você que é atleta de base, atleta amador, que sonha em se tornar um grande jogador de futebol, cola aqui com a gente, se inscreve aí no canal, não deixa de curtir também e presta bastante atenção aí no que o da Silva vai compartilhar aqui com a gente. Então galera, como de costume, né, a bola não pode ficar comigo, a bola eu tenho que passar pro entrevistado, então já tá aí na mão de quem conhece mesmo do negócio, quem conhece bem do assunto. E pra gente poder iniciar, da Silva, eu gostaria que você comentasse aí pra gente, contasse um pouquinho da sua trajetória no futebol. Sim. Como que começou lá no América Mineiro, como que você foi fazer o primeiro teste, se você lembra quem foi o seu primeiro treinador, no seu primeiro dia de treino, compartilhe com a gente um pouquinho da sua história. Pra falar a verdade, eu comecei na natação. Nem passava pela minha cabeça jogar bola. Eu gostava, mas isso pra mim é. Mas com quantos anos você começou a nadar? Eu comecei com 2 anos de idade a nadar. Já nasceu na piscina? Já nasci na piscina. E foi até os 11 anos. Só que nesse meio do caminho aí eu comecei a intercalar com futebol. Comecei a fazer escolinha aqui perto de casa no clã, que era o Samarcã, né, que era uma iniciação do pessoal que ia para as categorias de base do América. Então até os 11 anos eu fui intercalando a natação com o futebol e tinha um treinador lá na época, que era o Binha, que falou assim, não, vou te levar pro Horto, para as categorias de base do América. Totalmente longe do seu local de treinamento. Completamente diferente, eu treinava aqui no Ouro Preto e o Horto é lá perto do Boulevard Shopping, lá longe. E era o terrão, né? E era o terrão. Aí eu cheguei pra ir pra lá com 11 anos de idade, né? Aí cheguei lá, nem treinei, né? O Binha conversou com o Idevaldo na época, que era o treinador, que era um ex-jogador, também jogou na América, jogou no Botafogo, foi um grande ídolo. E eu fiz um jogo, né, com o pessoal lá e ele gostou, ele falou assim, não, já sei das suas qualidades, segunda-feira eu quero que você volte pra cá. Isso foi no sábado. Aí ingressei na América, né, lá no Terrão, fiquei uns 2 anos lá no Terrão. Depois eu fui pra Santa Luzia, né, o famoso CT de Santa Luzia. CT da base. CT da base. E na categoria de base, você já iniciou ali jogando como atacante ou você jogava um pouco recuado, foi se adaptando aí com o passar do tempo? Porque de estatura você sempre foi um pouco mais baixo, né? Sim. E aí eu acredito que você tenha começado um pouco aí para lateral, meio de campo e foi avançando. É isso mesmo que aconteceu? Foi, na verdade eu comecei como meia direito. Hoje em dia nem existe mais meia direito, né? O Idevaldo, ele falou assim, você joga de meia direito? Eu falei, mas você tem um bom posicionamento, você sabe finalizar. Fazia muitos gols? Fazia muitos gols, graças a Deus. Aí ele falou assim, vamos fazer um teste, vou colocar você no ataque, se você for bem, a gente muda a sua posição, se não der certo você volta pra meia. Aí nesse jogo, inclusive eu fiz 2 gols, né, a gente ganhou. Carimbou sua vaga no ataque? Carimbei minha vaga no ataque e fiquei lá, não quis sair de lá mais não. É legal, e isso daí é bacana pro pessoal que tá aí tentando ingressar no mundo do futebol. Muitas vezes você fica batendo ali na mesma tecla, né? Só atacante, só atacante, só atacante e não consegue se destacar numa equipe, não consegue se destacar numa peneira e na verdade a sua posição é um lateral. Você é um lateral direito, um lateral esquerdo, algo diferente de um atacante. Mas você fica com aquilo ali na sua mente o tempo todo e não se abre às outras oportunidades. Que foi o caso aqui do Da Silva. O Da Silva começou no meio e surgiu a oportunidade no ataque, ele descobriu que o foco dele era fazer gol, ele era atacante. E isso daí a gente vê muitos casos no meio do futebol, né? Você tem algum caso aí de algum amigo que jogou com você para você destacar? Hoje em dia, jogou até a Copa do Mundo agora, Danilo, começou com a gente no América, hoje está no Manchester City. Ele era volante e jogava de meia, ele não me passava pela cabeça dele jogar como lateral. Ele era mais volante do que meia, só que teve um determinado
tempo lá no América que os laterais eles estavam contundidos. Não tinha lateral para substituir. Ele se prontificou, fez o papel e depois não saiu da lateral mais não. E o Danilo tem uma história interessante que foi a final do Mineiro 2012, se não me engano. Ele jogou muita bola naquela final, a hora que você assustava ele estava na lateral esquerda, a hora que assustava ele estava no meio, a hora que piscava ele já estava lá na lateral direita, então ele correu o campo todo. Acabou o Campeonato Mineiro, o Santos foi lá e eu quero esse jogador para poder estar aqui junto com o Neymar, Ganso, Robinho, André. Levou ele para poder se tornar também um menino da vida. Saiu daqui de Bicas, foi pro Real Madrid agora no Manchester e só sucesso. Então, da Silva, você teve lá a sua passagem do início na América até a idade de juvenil. Sim. Por causa de um problema que você teve lá pessoal, você acabou optando por sair e foi para Inglaterra. Na Inglaterra você jogou a terceira, já foi para a terceira divisão. Terceira, com 18 anos. Com 18 anos. Então, como o Júnior já destacando aí no futebol europeu, já despontando no futebol europeu. Sim. Porém, muitos jovens hoje no futebol brasileiro encaram aí um problema que tem aí na categoria de base e optam por largar o futebol. Olha, não tem mais jeito, eu não quero mais, vou parar. O futebol não é pra mim, eu quero esquecer isso tudo, não vou levar mais pra frente e chuta o balde. O que você acha que ele tem que fazer nesses momentos de dificuldades aí que com certeza sempre encontra na categoria de base? O primeiro passo é não desistir, né? Independente do que tenha acontecido, você tem que acreditar naquilo que você quer, no sonho que você tem, não desistir, porque eu, principalmente no meu caso, quando eu saí do América, eu saí decidido a não voltar a jogar bola. Pensou em largar? Pensei em largar. Falei, não quero jogar mais bola não. Tinha 17 anos, novo, uma carreira inteira pela frente. Acabei viajando para Inglaterra, né? Meu padrinho mora lá e eu tive essa oportunidade. Então, se Deus tem preparado alguma coisa para você, persiste. Até o momento de você falar assim, infelizmente não deu. Se acabou. A porta tá aberta, vai fundo e se a mete o porta pé fechar, nela corre vai. atrás de outra coisa, né? Deus é capaz de fechar uma porta aqui e abrir uma janela onde não tem nada. Onde ninguém só vê. Uma parede, Com certeza. E no futebol europeu, como que foi essa adaptação? Você saiu daqui no juvenil, Sim. não chegou a fazer o júnior e já chegou lá pro profissional. Cheguei pro profissional. Na verdade lá eles, pelo menos na Inglaterra, lá eles trabalham com o time principal e os reservas, né? Eu cheguei à primeira instância, depois que eu assinei contrato com esse time, eu comecei nos reservas, me destaquei e fui pro primeiro time, né? Só que o futebol lá é completamente diferente, a Inglaterra é força. Eu saí daqui magro, completamente magro, cheguei lá, ganhei uma massa muscular violenta e eu tive que adaptar, porque o futebol lá também é rápido, né? Além de ser muito forte, muito rápido. Era muito atrombado o tempo todo. Sempre. O atacante lá costuma jogar mais de costas pro gol, né? E por saber que você era brasileiro, eles chegavam mais junto ou como que era? Não, eles até respeitavam, né? Respeitavam porque na época o Ronaldinho Gaúcho era o cara, né? Era o cara do momento, era né? o cara do momento. Então, eles tinham na cabeça deles aí que brasileiro era diferente. Então eles até respeitavam, sabe? Eles não passavam dos limites, não. E foi quanto tempo lá no futebol da Inglaterra? Fiquei um ano. Como eu saí daqui em janeiro e fui pra lá, eu cheguei lá na metade do campeonato. Então assinei 6 meses com esse clube. É uma temporada diferente da nossa, né? Ela se encerra no meio do ano. Ela começa em agosto, setembro, né? E se encerra em maio, junho, assim, mais tardar junho. E aí foi a hora de recomeçar a carreira no Brasil. Isso. Você pensou assim, vou sair da Inglaterra, vou voltar lá pro futebol brasileiro e vou recomeçar minha trajetória. Qual foi o time que te abriu a porta quando você voltou? Eu cheguei aqui meio que sem saber o que fazer, né? Porque você fica um ano longe, você não sabe como é que as coisas estão ocorrendo por aqui. Então eu cheguei aqui e tive um contato que na época era meio de campo, né? Uma empresa hoje de jogadores que é bem vista aí no mercado. Conversei com o Renê na época e ele foi e me colocou no Araxá, né? Na época eu ainda tinha idade júnior, 19 anos. Você já voltou para compor aquilo que você não tinha feito antes, Isso. né? A categoria júnior. Exatamente. Aí voltei no júnior do Araxá e antes mesmo de começar o campeonato mineiro de júnior, né? Que na época era seletivo, o Araxá nem estava apto a jogar o Tinha que mineiro. ganhar a primeira seletiva para se credenciar e jogar. Isso, tinha que ganhar a seletiva.
fui artilheiro na seletiva, né? Mas antes de começar mesmo a jogar, eu fui subir, né? O Roberto Gaúcho era treinador do time principal, né? Time profissional. E nos treinos que a gente fazia contra o profissional, ele foi e me subiu, né? Profissionalizei aqui no Brasil com 19 anos. Chegou a jogar pelo Araxá no profissional ou de lá você já seguiu carreira em outro clube? Não, eu cheguei a jogar pelo Araxá. Fiz 4 jogos no Araxá. 4 jogos. 4 jogos. E esses 4 jogos aí foram suficientes para chamar a atenção de outro clube? Inclusive, era o rapaz que tinha me levado para viajar para Portugal. Ele estava aqui no Brasil e veio ver um dos meus jogos, né? E um dos rapazes que estavam com ele nessa passagem aqui pelo Brasil era auxiliar técnico do pessoal lá de Portugal. Aí foi onde que ele me viu jogar e daqui eu saí para Portugal. Futebol ele tem uma inconstância muito grande, né? A mesma hora que você tá aqui num time no interior, pensando que ninguém tá te vendo, o camarada vem aqui e fala, amigo, vamos pra Europa, te leva lá para Portugal para poder jogar. E aí sua história continuou lá em Portugal durante alguns anos, né? Isso, 3 anos. Você disputou ali o campeonato português, disputou as ligas portuguesas, sempre no profissional. Sempre no profissional. Teve muito contato bacana lá também no mundo do futebol, né? O futebol, além de proporcionar o prazer de estar jogando, ele te proporciona o prazer de fazer novos amigos e grandes amigos, né? Grandes amizades. E depois que você terminou a sua carreira lá em Portugal, esses 3 anos você retornou ao Brasil. Retornei pro Brasil. Eu cheguei aqui em meados de 2012, né? Eu fui pro Corinthians Alagoano. Só como eles não disputavam nenhum campeonato depois do segundo semestre, eles só disputavam o estadual, eles foram e me emprestaram pro Olinda, né? Tinha a segunda divisão do Pernambuco, do campeonato estadual. Aí joguei os 6 meses, né, pelo Olinda, e depois fiquei sem saber o que eu ia fazer, porque eu tinha assinado 2 anos com o Corinthians Alagoano, só que o BMG foi e tomou conta do Corinthians Alagoano, né? Então os jogadores que estavam lá na época, eles tiveram o contrato rescindido. Então eu fiquei meio sem saber o que fazer. Aí, treinando à parte, conhecia o Carlinhos Sabiá, né, através de amigos, né, em comum. Aí o Carlinhos Sabiá foi e me colocou no Betim, né, que é o Ipatinga. Aí em 2013 eu fiz o ano inteiro pelo Ipatinga. Mais uma vez tocando no assunto aí do mundo do futebol que dá muitas voltas. 3 anos de Portugal, aqui tem até uma camisa bacana aqui, né, que é do Elton Goleiro. Isso. O Elton Goleiro que jogou no Vasco, então ao mesmo tempo que você estava lá jogando com o Elton e tudo mais, opa, vão ter que voltar pro Brasil. Isso. E volta para disputar uma segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Isso. O que passa na cabeça do jogador? Poxa, estava lá na Europa agora, estava lá disputando lá com um jogador de seleção brasileira e de repente estou aqui disputando segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Sem desmerecer quem disputa, porém, assim, ao sair do futebol europeu para poder voltar para uma segunda divisão de campeonato estadual. De todos os pensamentos o que está acontecendo, né? Você chega num patamar, em um determinado momento da sua carreira, você está embaixo, né? Aí volta naquilo lá que eu falei com você, né? Não pode desistir, né? Você tem que levantar a cabeça e encarar essa etapa como um novo desafio. E em seguida você teve a oportunidade de ir para o Tupi. Disputou mais campeonatos por lá, fez mais gols, como que foi? Acabando o campeonato, né, em 2013, da Série C, eu já tinha contato, né, com alguns jogadores que tinham também amigos em comum, né, que estavam na comissão técnica do Tupi. E a gente estava fazendo um jogo que a gente faz todo fim de ano, né. Aí tinha o auxiliar, né, que na época era o Lúdio, né, o treinador era o Botado, que jogou no Botafogo, jogou no Cruzeiro também. Ele me viu jogando e falou assim, já tem time pro ano que vem? Isso foi em 2013 ainda. Aí eu falei assim, não, ainda não acertei nada com ninguém não. Eu falei, pois é, a partir de hoje você é jogador do Tupi. Eu falei, mas como assim não? Gostei, já falei com o Gottardo e ele te quer lá no Tupi. Mas aí eu tive um grande momento na minha carreira, que foi o gol, né, que projetou meu nome assim, a nível nacional, né? Eu fiz um gol de vôlei contra o Atlético Mineiro, se não me engano foi na 3ª ou 4ª rodada do campeonato. E meu gol acabou sendo escolhido para disputar um dos gols mais bonitos da rodada do campeonato.
E o legal daquele gol, você saiu ali fazendo um corte de cabelo, fez uma malabarismo, depois fez um corte de cabelo. O que foi aquela comemoração? Inclusive, antes de ir pro Tupi, eu cortei cabelo com o Darlison, né? Que é o cabeleireiro, o cara que corta meu cabelo. Falou assim, nossa, você vai jogar no Tupi, se você fizer um gol, você dedica ele pra mim. Já foi carimbado. Aí, na hora que eu vi a câmera, eu falei, caraca, o Darlison. Eu fui lá, fiz o gesto da tesoura. Então, Da Silva, saindo aqui do Tupi, onde você teve a oportunidade de voltar ao cenário do futebol nacional, se destacando com gols bonitos, com boas partidas, boas assistências, Sim. Você teve a oportunidade de se destacar no futebol do Rio. Sim, eu fui pro Madureira. Tá, e depois que você saiu do Madureira, você retornou ao futebol mineiro. Isso. Foi jogar pelo Montes Claros e onde você teve um pequeno aí, acidente de trabalho, né? Que é o que todo jogador de futebol está sujeito. Foi 2015, foi um ano bem conturbado para mim, né? Eu tinha 25 anos, né? Começando o auge, né, da carreira. Uma oportunidade brilhante para mim, né? Porque na época o Pedrinho do Supermercados BH estava patrocinando o time. E eu tava lá para fazer negócio com ele, né? Iria comprar o meu passe depois para me vender, dependendo do que acontecesse no Campeonato Mineiro, né, do módulo 2, eu seria jogador do Pedrinho. Só que antes de começar o campeonato, num jogo treino, eu rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo na terça-feira, antes de começar o campeonato. Aí veio tudo na cabeça, né? Acabou o futebol, vou parar de jogar, como é que vai ser? Mas você ainda retornou pro futebol. Retornei. E exatamente um ano depois, né, que eu comecei a recuperação, mas que em março. Em maio, foi quando eu comecei mesmo a pegar pesado na recuperação. Um ano depois, em maio, eu tive a proposta de ir pro futebol asiático, né? Eu fui pro Japão, em 2016. Aprendeu a falar japonês? Como é que foi essa adaptação? Nihongo Moskashi, né? Demo Dakara Skoshides. Xingou alguém? Não xinguei ninguém, cara. Não, só falei que o japonês é difícil, né? Mas eu aprendi um pouquinho. E a adaptação no futebol lá, como que foi? Lá é o futebol mais doido que eu já vi na minha vida. Futebol japonês, cara, muito corrido, né? Eu tinha falado no início lá do futebol inglês, que era muita força, é muito rápido, mas o futebol japonês é muito mais rápido. Eles lá parece que são meio que robotizados, sabe? Eles não fazem o diferencial que o brasileiro tem. Eles preferem dar um 2, mas sempre na pegada, né? Que a gente fala, que a gente costuma falar. E você voltou? Eu fiquei 2 anos, cheguei lá em 2016 e meu contrato acabou no final de 2017. A questão do futebol hoje é uma coisa muito interessante, né? A gente estava para poder participar de um jogo festivo lá em Machado, né? A gente ia jogar junto lá. E no meio do grupo lá de WhatsApp que a gente tinha, aquela resenha, aquela zoação ali o tempo todo, faltando 2 dias pra gente ir pra Machado, chegou uma mensagem lá do Da Silva. Pessoal, não vou jogar mais não, vou desfalcar o time de vocês lá, e todo mundo querendo saber por quê, ele tô indo pro Japão. Verdade. Aí eu pensei, poxa, como assim você vai pro Japão do dia pra noite? Cara doido, né? Então, pessoal, o que eu deixo pra vocês é o seguinte, o futebol é muito dinâmico. Você que tá achando aí que a sua oportunidade não chega, que a sua hora não chega, que tá custando a chegar, que pensa em desanimar, em desistir, corre atrás, não deixe de sonhar, não deixe de lutar, não deixe de treinar, de cuidar do seu corpo, que é a sua ferramenta de trabalho, porque a hora que você menos espera, a oportunidade vem. E na hora que vier, você tem que estar pronto, porque quem tá lá dentro tá treinando. Bom, pessoal, esse aí foi mais um papo aqui do canal da Base. A gente tem buscado aí muitas experiências do mundo do futebol para que vocês possam interagir, para que vocês possam voltar a sonhar, para que vocês possam alimentar ainda mais o sonho de vocês. Hoje o bate-papo foi muito bacana aqui com o Da Silva, fica aqui meu agradecimento. Satisfação toda minha, né? Foi um prazer ter você aqui conosco, uma história muito bacana, muita luta aí na história dele, uma história muito legal. E eu gostaria, Da Silva, que você deixasse um recado aí para a molecada que quer entrar aí pro mundo do futebol, que tem um sonho de chegar aí a grandes clubes, a futebol europeu, assim como você teve uma carreira muito bacana. Como eu já frisei, nunca desistir dos seus sonhos, né? Busque, batalhe e tenha pensamento que você tem que estar sempre melhor do que está na sua frente, né? Infelizmente no meio do futebol
O físico hoje em dia conta muito, então se prepare bem fisicamente, psicologicamente muito importante, não deixe as coisas do dia a dia, algumas situações assim te abalarem, né? Mas tenha fé em Deus acima de tudo, isso aí é indispensável, fundamental. E a oportunidade que tiver, tenta agarrar com unhas e dentes, não deixe escapar não, porque a oportunidade nunca bate duas vezes na mesma porta. Correto. Então, pessoal, eu deixo aqui meu agradecimento para você que acompanhou esse bate-papo. Fica aqui o meu convite para que você se inscreva no nosso canal, curta aqui o vídeo, ative o sininho aí das notificações e sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ser avisado desse novo vídeo. Valeu pela atenção de todo mundo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Tamo junto. Valeu. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other.